Luan? Sim. Vamos iniciar, ok? Tá, ok. Boa noite a todos. Eu sou Letícia Cassiano, como eu já havia dito hoje mais cedo, sou estudante de agronomia do IFES e atual presidente da Proagro. Agora estaremos indo para a última monitoria do dia, última palestra do dia, com o tema Boas Práticas de Manejo em Instalações Pecuárias. Ela será ministrada pelo Luan Júnior. Ele é médico veterinário formado na Multivic de Castelo e extensionista na UENF. Atualmente ele é residente em medicina veterinária na área de reprodução e obstetria veterinária. É pós-graduando em gestão de qualidade, higiene e tecnologia de produtos de origem animal e também em medicina veterinária de animais silvestres. Pode falar agora, Luan. Ok, vou botar para apresentar aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luan, como a Letícia falou, e hoje eu vou estar falando de boas práticas de manejo de instalação pecuária. É um tema até bem corriqueiro para a gente, só que é interessante a gente falar disso, porque muitas vezes tem alguns detalhes que a gente deixa a desejar nesse quesito. Manejo simples, instalações simples, que facilitam muito durante a criação, durante o manejo, e no decorrer das atividades na propriedade. A minha palestra vai ser mais voltada para a área de agricultura familiar, porque eu sou de agricultura familiar, e a maioria nós como profissionais vamos atuar também na área de agricultura familiar. Eu sou do interior do Espírito Santo, sou de Laranja da Terra, então a gente tem uma pegada mais voltada a pequenas propriedades que têm como fonte de renda pequenas criações, não uma criação extensiva, não uma criação de grande escala. Como o Jefferson falou durante a apresentação dele, vou usar muito essa palavra, depende, porque isso vai variar. Cada propriedade tem um foco, cada família tem um foco, e cada local vai ter uma condição diferente. Cada local vai deixar com que a gente empregue alguma técnica ou deixe de empregar. E aí, nessa citação que eu botei, é o que precisa da intervenção de outros ou de algo para poder acontecer. Por que eu vou estar falando isso aí para engenheiros agrônomos? Vocês são engenheiros, vocês têm toda essa parte técnica, vocês têm toda essa parte de construções e tudo mais. Mas, às vezes, até nos melhores projetos, a gente vê que tem alguns detalhes que fazem a diferença, alguns pequenos pontos que a gente... Não são pontos que saem, muitas vezes, com muito caro. É um detalhe, um projeto, é uma ideia que a gente dá para o produtor, que a gente faz com que ele economize e ele tenha uma eficiência muito maior. E por que eu vou estar falando isso para vocês? Porque são vocês que são responsáveis pelo projeto. Vocês que vão estar dando assistência técnica, vocês que vão estar responsáveis pelo projeto. E antes que eu possa chegar numa propriedade, vocês vão estar chegando. A partir do momento que o produtor precisa de um financiamento, ele quer começar uma criação, ele quer começar alguma coisa, ele vai recorrer a um engenheiro, e esse engenheiro vai fazer o projeto para ele. Esse engenheiro vai dar algumas ideias. Então, o veterinário é o último a chegar na propriedade. O veterinário chega na propriedade ou quando o produtor já está com algum problema instalado, ou quando ele já tem a sua criação feita, e aí a gente chega e tem complicações. A maioria dos pontos que eu vou botar aqui são coisas que eu passo no meu dia a dia. É um local que está mal estruturado, é alguma coisinha que deixou a desejar, durante a construção, durante a instalação dessa nova propriedade. Por que eu gosto de falar de agricultura familiar? Porque da área total agricultável, 23% é de agricultura familiar. Porém, são 77% de estabelecimentos. Então, assim, são muitos produtores rurais com pequenas áreas. Então, são muitos produtores que a gente vai atender. São responsáveis por 77% dos empregos do setor agrícola e 23% da produção total.
A maioria dessas produções vão ser mais voltadas para consumo. É um produtor que produz milho, que é para tratar a vaca, que é para produzir um queijo, e esse queijo vai ser consumido pela família ou vai ser vendido para o vizinho, e aí esse soro do leite vai para criação de suínos. Então, assim, tem uma concentração na propriedade. E aí a parte da produção de leite, o Brasil, na parte da agricultura familiar, é um setor primário, é um setor que vai produzir o leite, ou ele vai consumir, ou ele vai vender sem agregar muito valor. São pequenos produtores que têm um índice de produtividade muito baixo, porque muitas vezes não vale a pena para eles investirem muito, eles terem uma vaca de alta produção, uma vaca de alto desempenho, que eles não vão conseguir, talvez, manejar ela de forma correta, que eles não vão conseguir fazer com que ela expresse o máximo do seu potencial genético por causa de um problema na temperatura, por causa de uma escolha errada do animal, vai por influência de uma outra pessoa, escolhe um animal que não vai se adaptar à temperatura da região dele, que não vai se adaptar ao capim que ele vai ter, não vai se adaptar à forma com que ele quer criar esse animal. Então, acaba gerando menos renda para esse produtor. Eu sou do Espírito Santo, então eu gosto de falar da minha região. Acredito que, como vocês são daí também, grande maioria daí, nossas características são muito diferentes do restante do estado, entendeu? Eu atualmente estou no Rio de Janeiro, e aqui tem um relevo totalmente diferente. Aqui é tudo baixada, o tipo de criação é diferente, a disponibilidade de água aqui é diferente. A nossa região sofre muito com seca, tem um relevo muito acidentado, raros locais que a gente vai ter uma disponibilidade de água. Então, assim, a produção vai ser influenciada, e mesmo assim a gente produz muito. No ano de 2017, no censo, foram produzidos 417 milhões de litros, 495 milhões de reais, e é um dos setores que tem a maior geração de renda e arrecadação tributária, que é a agricultura familiar no estado. E aí a gente chega nesse ponto, o produtor quer a nossa consultoria, e aí? O que a gente vai indicar para esse produtor rural? Talvez aquele financiamento é o financiamento que ele vai pagar a vida inteira dele, e a gente faz uma indicação errada, ele compra um animal que não é adequado para a região dele, e a partir daí ele vai ter vários problemas. A gente faz um manejo errado na pastagem dele, e depois de 2, 3 anos ele está abandonando aquilo ali, porque não conseguiu pagar, ou porque os animais começaram a ter uma baixa produção. Então a gente tem que entender a necessidade daquele produtor, entender se ele vai ter uma disponibilidade de manejo diário. Vaca de leite quer isso daí, ela vai querer que ele esteja lá todo dia, ela vai querer que ele cuide dela todo dia. A vaca, ela vai te dar o que você dá para ela. Então, se você tem um capim de baixa qualidade, se você não tem como fazer talvez 2 ordenhas, talvez uma vaca de alta produção não vai ser o mais indicado nesse caso. Talvez o mais indicado para esse produtor seria o gado de corte. Talvez seria o corte para ele uma opção muito boa, porque ele não vai ter que fazer tanto manejo, ele não vai ter que estar lá todo dia. Botei ovino caprino porque é uma realidade que a gente tem também. A gente tem, eu durante o evento vou falar muito de ovino caprino porque é uma das minhas áreas de atuação aqui. Então, assim, são várias opções. E ainda tem um segundo quesito, a industrialização. Essa família talvez tenha interesse de trabalhar com uma queijaria. A gente tem alguns selos municipais, estaduais, selos de produtos artesanais. Talvez essa família queira. E aí a gente vem com aquela questão. O animal que eu indiquei é o mais indicado para ele estar fazendo essa industrialização. Talvez ele poderia estar tirando muito mais com um animal diferente, entendeu? Leite ou corte? Corte, a gente vai ter durante o decorrer da semana uma palestra com o Elvânio. O Elvânio vai falar muito essa parte, mas quando que é indicado o corte? Será que o produtor ele talvez não quer ficar, ele tem uma extensão de terra um pouco maior, e ele não quer ficar todo dia
manejando esse gado, tirando leite. O corte para ele é uma opção muito boa. Qual animal indicar? Qual animal que é melhor para ele? Será que para ele vai ser bom um cruzamento? Será que ele vai ter algum frigorífico de fácil acesso que ele vai conseguir vender esses animais? E aí começa a vir a questão do depende. Depende do produtor, depende da disponibilidade. Será que ele vai ter, se ele começar uma produção de leite, será que ele vai ter alguém para dar continuidade a essa produção? 1 ano é tranquilo a gente acordar todo dia, tirar leite de tarde, tirar leite, cortar capim. E depois de 2 anos? Será que ele vai ter um filho, alguém que ele vai conseguir dividir essa função? E aí, nisso, a gente chega nesse ponto aí. Qual que é o melhor animal? E, mais uma vez, a gente chega com depende. Talvez a produção que ele vai querer, ele tenha um local adequado para um gado que vai ser mais suscetível a frio. Depende da localização que ele tiver, o gado holandês vai servir muito bem para ele. Depende do tipo de produção que ele quiser, o gado Gia vai servir muito para ele. Entendeu? Talvez ele tenha uma propriedade que é mais acidentada, ele não tem aquele objetivo de tirar leite 2 vezes por dia, ele quer um animal de uma dupla aptidão, que ele vai poder vender um animal para carne e tirar um leite, o Gira é a melhor opção para ele. Se ele não tiver um manejo adequado com o holandês, infelizmente não vai ser tão fácil assim ele ter isso daí. E aí a gente chega para o ponto de um cruzamento do Girolando, que vai ter uma alta produção, vai produzir uma quantidade agradável de leite, mas aí a gente já entra em outro ponto. E se ele quiser industrializar? E se ele quiser estar fazendo o queijo? A gente sabe que o gado Jersey, eu vou puxar muito para o gado Jersey, tanto que na capa tinha, porque eu gosto do gado Jersey e eu tenho o gado Jersey. Eu sei o quanto a mais eu consigo fazer de queijo com o leite do gado Jersey. Para você ter noção, 1 quilo de queijo com leite convencional, a gente gasta de 12 litros para fazer. Com o gado Jersey, a gente faz com 8 litros. Então, assim, tem uma diferença muito grande. E aí a gente vai para sistema de produção. São 2 opções boas que a gente tem atualmente. Tem vários locais do estado que estão se adequando, estão começando a instalar um compost bar. Para quem é da agricultura familiar, é interessante, porque a gente tem uma produção de composto, e um composto de alta qualidade, tanto que uma característica dele é o celeiro de composto. Higiene e sanidade, índice de CCS reduzem muito, o animal sai um animal limpo, a gente tem menos incidência de problema de casco nesse tipo de manejo também. E aí vai começar a ter os dependes de novo. Será que esse sistema é bom? Depende. Ele vai ter uma disponibilidade de serragem para estar forrando isso aí. Ele vai ter disponibilidade de maquinário para revirar isso 2 vezes por dia, porque é um sistema excelente. Faz com que o animal expresse o máximo do seu potencial genético. Tanto que aí normalmente a gente vê animais de origem holandesa, animais de origem taurina. Porque tem uma facilidade da gente botar um ventilador, ter um local que tem um clima mais agradável para esses animais. Mas será que isso é tão interessante assim? Será que ele tem a disponibilidade de um investimento tão grande para depois, durante o desenvolvimento desse projeto, durante o desenvolvimento dessa criação, ele ter alguns problemas, alguns contratempos e depois desistir disso daí? Outro sistema também é o freestyle, que vai ser um sistema que a gente vai ter uma facilidade de limpeza muito grande, os animais vão ter a oportunidade de ter muito contato também, sendo que o animal ele tem esse hábito de ter muito contato, a gente vai ver que tem a socialização, a dominância e tudo mais. E a oportunidade da gente dar um conforto para esse animal também. Os ventiladores, umidificadores. No freestyle, a gente tem uma facilidade da alimentação, tem um corredor central que a gente vai alimentar esses animais, mas até onde isso daí é viável, até onde o produtor tem a capacidade para estar cuidando disso. O que é mais comum para a nossa região? Pastejo rotacionado. É bom? É muito bom. Porém, tem
uma necessidade de manejo também. Tudo vai ter tudo tem seus prós e contras. Muito bom. Na parte de controle parasitológico, a gente vai ter um rotacionamento, um melhor aproveitamento da pastagem, vai ter menos degradação dessa pastagem, já que o animal vai ter uma rotação, então ele vai voltar para esse ponto só depois de um tempo que vai de acordo com o que foi escolhido para esse local. Porém, tem as questões, tem a irrigação suficiente para tem água suficiente para irrigar isso. No período de seca, eu vou ter que estar adotando a capineira para estar suplementando esse animal, para estar complementando essa alimentação. Tem um local para estar fazendo silagem de milho, que também é uma opção para essa alimentação desse animal em um período que tiver mais seco. E o meu gado vai se adaptar bem a isso daí. Gado holandês no sol, será que vai ser tão interessante assim eu ter esse tipo de sistema? E agora a gente vai mais para a parte de instalações. As instalações rurais que vão facilitar o manejo dos animais e facilitar a vida de quem for trabalhar nele também. Curral de manejo. Curral de manejo para quem quer trabalhar com gado de corte, o ideal seria isso. Infelizmente, a gente não vai ter condição de fazer isso, ainda mais em pequenas propriedades rurais. Uma seringa, um tronco coletivo, um tronco de contenção, porteira de apartação, balança, embarcador. A gente vai chegar em propriedades que a gente vai ter um tronco e um embarcador e alguns locais para fazer uma apartação. E a partir disso daí a gente vai ter que trabalhar, entendeu? A gente não vai conseguir trabalhar tanto com o bem-estar animal. A gente vê que nesse curral aí, ele é todo feito de forma curva, paredes sem frestas, tudo para causar um bem-estar animal. Mas, infelizmente, não é uma realidade tão fácil da gente chegar. A gente vai chegar num curral e a gente vai ter que subir em cima da régua para estar fazendo a vacinação, porque não vai ter essa facilidade. Então, assim, são coisas que a gente, durante o projeto, tem que ver e tem que pensar. Será que futuramente eu vou estar trabalhando num curral, esse produtor vai querer trabalhar com inseminação artificial? Será que seria interessante eu botar uma bancada para ele e botar para ele uma pia, uma tomada para estar ligando um aparelho de ultrassom, fazer um tronco que ele consiga entrar e sair? O tronco de contenção tem suas facilidades, mas até hoje eu não fui em uma propriedade que tem um tronco de contenção. Então, a gente tem que se adaptar à realidade que a gente vai ter com o produtor. Às vezes, a gente vai ter que entrar por trás do tronco com ultrassom e dar um jeito de fazer. Então, assim, durante a construção, a gente ter um planejamento. Olha, eu vou botar uma tomada perto do tronco para ficar mais fácil para estar passando ultrassom. Vou fazer uma abertura lateral no tronco para eu estar fazendo uma entrada, para estar fazendo a inseminação, vou conseguir fazer um tronco. Não tem necessidade de fazer um tronco de contenção, mas faz um tronco onde é que eu consiga prender o animal em um trecho exclusivo do tronco. Muitas vezes a gente tem o gado de leite, isso se aplica também nessa parte, o gado de leite que é tirado sem o tronco, que é tirado na canzileira. E aí, quando a gente tem que fazer um manejo, onde é que a gente tem que passar um ultrassom, fazer uma inseminação, extremamente difícil a gente fazer nesse local. O animal balança de um lado para o outro, o animal acaba derrubando, um aparelho de ultrassom tem o seu valor, então dificulta o meu trabalho nessa propriedade, vai fazer com que eu tenha dificuldade de executar a técnica. E a vacinação também, a partir do momento que eu pego o local onde é que eu tiro o leite e faço uma vacinação nesse local, no outro dia o animal vai sentir uma recusa, ele não vai querer entrar lá com tanta facilidade. Tanto que eu tenho um pouco de queda de produção no outro dia, por causa dessa experiência ruim que esse animal teve ali. Essa primeira parte eu vou estar pegando mais a parte que é conjunto gado de corte e gado de leite. Um pasto de maternidade. Comumente não é tão comum a gente fazer, mas reserva o pasto que fica próximo da casa para fazer um pasto de maternidade, um local onde é que a fêmea é próxima aos dias do parto dela, pode ficar. Deixa ela alguns dias antes, para ela se adaptar àquele local, um local de preferência mais limpo, um local que não tenha uma pastagem tão alta, para se por acaso uma vaca vinha parir,
o animal não cair, não escorregar, não ter uma valeta para cair dentro. E também um local onde é que a gente tem uma fácil visualização para, se por acaso uma vaca tiver uma distocia, a gente poder intervir fácil nessa distocia, a gente poder chegar lá a tempo de conseguir fazer uma manobra e tirar. Porque muitas vezes a gente pega alguns animais, o produtor liga para a gente e fala, nossa, Luan, o animal já está parindo há 3 dias e eu não vi, o cara que vai olhar o gado não viu e o animal estava caído. Nesses casos já fica mais complicado, porque o feto já vai estar morto, ele já vai estar num estado que vai dificultar o meu trabalho. Então, assim, se a gente vê o animal começou a parir, não teve um parto normal e rápido, a gente já entra em contato, já deixa alguém preparado. Olha, tem uma vaca aqui que está se preparando para um parto, mas não está conseguindo. Tem como você vir? Para a gente estar fazendo essas manobras, estar fazendo esse auxílio no parto desse animal. Ainda focando na parte mais de manejo de gado de corte, mas também sendo usado muito para ovino, para bovinos em geral, creep feeding. Creep feeding faz uma diferença enorme no desenvolvimento dos bezerros. Por quê? Creep feeding vai ter uma característica de eu poder dar uma alimentação diferenciada para o meu bezerro. Eu vou dar um sal mineral próprio para bezerro e para vaca eu vou dar um sal mineral próprio para reprodução ou um sal mineral de engorda, sal mineral que for. O creep feeding ele vai ter essa cerca em volta do coxo e vai separar um local para o bezerro e um local para a mãe. Característica que a gente gosta de atentar nesse creep feeding, ele ser do lado do local onde é que a mãe vai comer. Porque a partir do momento que eu faço ele longe, um dos dois vai ter um receio. O animal, a vaca, tem uma característica de ficar próximo ao bezerro. O bezerro ficou longe, ela vai querer ir atrás. Ou a vaca está longe, o bezerro vai querer ir atrás. Então, esse creep feeding do lado ou em frente ao coxo da mãe facilita muito essa parte aí, essa parte da proximidade e do animal querer ficar ali se alimentando. O creep feeding a gente vai ter que se atentar também a essa parte dessas réguas. A régua superior, que evita que a vaca entre no local onde é que está o alimento do bezerro, mas a gente também vai ter que ver, tem animais que depois de um tempo desenvolvem habilidades para entrar nesse creep. Então, a gente faz essa régua inferior. Essa régua inferior vai impedir que ela consiga rastejar e entrar dentro do creep e se alimentar da ração que é própria dos bezerros. Nessa imagem aí, isso aí é do campus aqui da UENF. A gente tem um creep próprio para ovinos. Se vocês forem reparar, ele tem uma alavanca lateral que permite a gente fazer um fechamento. Então, se a gente tem uma época que tem uma borregada mais nova, que tem os cordeiros mais novos, a gente fecha um pouquinho para só esses mais novos entrarem. A partir do momento que eles vão crescendo um pouco mais, a gente vai fazendo essa abertura. E aí a gente bota uma ração diferente. Na realidade, a gente bota a mesma ração, só com um local exclusivo para eles comerem. Porque tem uma competição muito grande das ovelhas. Pelo menos aqui a gente tem isso daí. O piso do curral. O piso do curral, muitas vezes a gente não se atenta a essa parte de piso, acaba deixando o chão batido. Chega a época de chuva, a gente tem essa realidade dessa vaca aí. Tá quente, ela vai deitar ali mesmo, ela vai andar, ela vai passar ali. E o que dificulta muito a nossa ordenha. Porque o animal vai estar todo sujo, o peito vai estar todo sujo, e vai acabar elevando o nosso nível de CCS, vai elevar os nossos casos de mastite na propriedade. Alguns outros pontos também, aí a gente já tem um exemplo de um freestyle, a gente tem uma umidade maior, essa umidade leva a gente a ter problema de casco, e problema de casco é um dos fatores determinantes na parte de bovino, porque interfere na vida toda dele. Um animal que não se locomove bem, ele não se alimenta bem, ele vai ficar com dor, ele não tem expressão na parte do cio, e aí a gente tem uma perda, um descarte dos animais.
Outra parte que a gente tem que se atentar também é a questão de um piso liso. Muitas vezes a gente busca fazer um piso liso, que é de fácil limpeza, que eu consigo rapidinho limpar, só que tem estudo feito que o piso liso atrapalha a parte de visualização do cio, porque a partir do momento que uma vaca monta em cima da outra, ela dá uma deslizada. Na próxima vez ela já fica com receio de fazer isso, e aí a gente tem menos esse comportamento de monta, e o que dificulta muito a nossa visualização de cio. Já não é muito fácil, se a gente tem um fator que dificulta isso aí mais, vai tornar quase impossível a gente trabalhar com monta natural. Outro ponto, que aí a gente já trabalha junto com a questão do piso, é o pé de luva. O pé de luva é extremamente importante, a gente está pensando, antes de construir um curral, a gente pensar, será que eu vou ter oportunidade, vou ter uma necessidade de fazer um pé de luva? Faz na lateral dele, faz de uma forma que fica fácil escoar, faz ele num comprimento longo para o animal passar mais tempo andando ali dentro. Se puder, faz 2 câmaras, uma com água para estar fazendo limpeza, para retirar a parte mais grossa dos dejetos, e a outra onde é que você vai fazer o pé de luva em si com o que for usar para estar fazendo a antisepsia desse casco dela, e reduz muito os problemas de casco que a gente tem nas propriedades. Aqui eu tenho outra imagem de um pé de luva, esse aqui é o de ovelha. Ovelha, por incrível que pareça, a gente tem muito problema de casco, ainda mais nessa época de umidade agora. Então, se você for reparar, que se a gente abrir essa porteirinha, os animais já passam pelo pé de luva. O pé de luva é comprido, e ele tem uma parede um pouco mais alta para o animal não conseguir andar na lateral. Já peguei animais que tentam andar na lateral do pé de luva para não estar pisando dentro dele e não estar deixando o medicamento fazer efeito. Então, às vezes, é bom deixar o animal aí, dar uma retardada nele. Quando a gente começa a ter vários animais com problema de casco, é interessante a gente ter. Quando o curral não tem estrutura para ter, a gente anexar isso no curral é muito difícil. Então, assim, quando tiver um projeto para fazer, comenta com o produtor, olha, vamos deixar essa área aqui do tronco para fazer um pé de luva? Esse aqui vai ser o tronco de manejo, vamos fazer uma lateralzinha nele, fazer ele um pouco elevado na lateral, para a gente conseguir, se precisar, fazer um pé de luva aqui dentro. Entendeu? Já peguei propriedades que tem isso daí. É um tronco de passagem, que passa na lateral do curral, e ele tem o pé de luva ali. Nem sempre usa, às vezes só usa ele como um tronco de passagem, mas quando é necessário, quando a gente tem uma incidência maior de problema de casco, a gente faz a utilização do pé de luva. Sombreamento, o que eu comentei no começo, todo animal é bom. Todo animal é bom. Mas o que muda é o que a gente vai deixar o animal expressar. Ele precisa de um conforto, ele precisa poder expressar o potencial genético dele. Então, uma vaca holandesa, num calor de laranja da terra, não produz bem. E eu tenho experiência que não produz bem mesmo. Um animal que fica ofegante, um animal que fica caçando sombra, ele deixa de se alimentar para ficar na sombra. E aí a gente entra com algumas técnicas. Sombreamento ajuda muito, reduz muito a temperatura. A gente vê nessa imagem o sombreamento, nesse caso, os animais estão debaixo dele, estão aproveitando a sombra, estão deitados, estão ruminando, e aí a partir daí a gente já tem um ganho, porque o animal deitado, o animal confortável, o animal tendo esse hábito, ele começa a produzir mais, ele produz com mais qualidade. E aí, no outro caso, a gente tem o sombreamento por sombrite, que é muito usado, e o sombreamento por árvores. Tem gente que faz o manejo de plantar eucalipto, já vi várias formas de fazer isso. Nossa região é um pouquinho mais complicada, pelo menos na minha região é um pouco mais complicada, porque o terreno é muito acidentado, então não consigo fazer esse plantio de forma tão eficiente, esse sistema agro-pastoril tão eficiente, de forma que eu tenho uma sombra satisfatória para eles. Resfriamento não é tão comum se fazer, mas é interessante. O animal, antes de entrar
na sala de ordenha, ele se estressa muito, porque é um momento que o ubre dele está cheio, é um momento que ele vai ter vários outros animais na beirada dele, é um momento que ele quer passar rápido, e aí ele já tem esse metabolismo de aquecer muito, ele aquece muito, e a partir daí a gente começa a ter queda de produção. A gente fazendo essa sala de resfriamento, antes, depois, durante a alimentação, a gente consegue abaixar a temperatura dele, fazer com que ele entre mais calmo, fazer com que ele produza um leite de maior qualidade. Algumas questões que eu tenho um receio, talvez, às vezes, de usar esse resfriamento é o quê? A inalação. Se eu começar a produzir gotículas muito finas, o animal ele vai começar a inalar isso daí, isso depois eu posso ter algum problema respiratório. Então, uma gotícula um pouquinho mais grossa, fazer igual no caso dessas vacas jéssias, que ele está direcionado para a parte traseira enquanto ela se alimenta, talvez seria mais interessante do que esse sistema de nuvem. Para finalizar, a gente vai falar de dinâmico social. Dinâmico social, a gente sabe que o bovino ele tem uma necessidade social muito grande, ele tem que ficar perto, ele tem prazer em ficar perto de... Porém, a gente tem a liderança, tem um animal que é líder, e a partir do momento que eu tenho um animal que é líder, eu tenho que trabalhar com o meu manejo para esse animal não interferir nos outros. A gente vê esse animal no meio desse corredor, o animal líder ele vai impedir os outros animais de passar, ele faz o bloqueio de passagem dos outros animais. Então, se eu tenho uma caixa d'água, um local onde o animal bebe água, e eu tenho um acesso estreito, esse animal bloquear esse caminho até essa caixa d'água, esse animal bloquear e impedir os outros de beber água, de ter acesso à ração, de ter acesso ao sal mineral, vai fazer com que os outros animais se estressem, vai fazer com que eles tenham menos produtividade. Então, na hora de botar uma caixa d'água, na hora que botar um bebedouro de água, faz de uma forma que ele fique centralizado, que uma vaca não impeça a outra de chegar. Da mesma forma que a gente for fazer o caminho do piquete, faz ele um pouco mais largo, para não ter uma dificuldade dos animais passarem por esse local, para não ter um animal impedir o outro de chegar. E essa cena é comum da gente ver quando a gente faz a introdução de um animal novo no meio do grupo. Vai ter uma briga, vai ter uma discussão, o animal líder vai tentar demonstrar a dominância dele com esse animal, e se o outro animal não deixar, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não ter alguns problemas, até lesões desses animais. O que eu queria falar era isso, não vou estender muito, porque já está bem tarde também. E aí a gente vem com isso daí. É impossível julgar o verdadeiro caráter do humano pela forma com que ele trata os animais. E um animal ele tem a necessidade de ser bem tratado, ele tem a necessidade de ser bem cuidado. Se tiverem alguma dúvida que eu tiver ao meu alcance responder. Temos sim, Luan. Então, você disse que seria necessário apenas 8 litros de leite da raça Jersey para produzir o queijo, enquanto outra raça precisaria de um volume maior. Por que essa diferença? Se eu for olhar o gado Jersey, ele tem 20% mais de proteína, 15% mais de cálcio e 20% mais de sólidos na composição dele. Então, assim, eu tenho experiência porque eu crio o gado Jersey. Você vê que é um leite que é um leite mais espesso, é um leite que tem uma característica de deposição de gordura muito maior. Então, um proprietário que tem essa vontade de trabalhar com maquejaria, ele tem que se atentar a esses fatores na hora de escolher um animal. Ele vai ter uma produção muito maior. E outro ponto também que eu não citei, eu tenho uma propriedade que a esposa, vamos dizer assim, a esposa do dono do proprietário, tem uma fábrica de biscoito ou alguma coisa assim, eu tenho que me atentar à distância que eu vou fazer o curral dessa fábrica de biscoito, porque segundo a vigilância sanitária, a gente precisa de pelo menos 50 metros de criação.
Então, supondo, tem uma senhora que faz biscoito e ela tem o selo de inspeção municipal. Eu, na hora de fazer o projeto, eu boto o curral na beirada dessa fábrica dela. E aí eu vou ter um problema, porque eu vou tirar essa fonte de renda dessa senhora. Eu vou estar impedindo ela de conseguir renovar esse selo dela, e aí a partir daí eu vou ter problemas, porque se eu fiz um financiamento ao construir esse curral, eu vou ter que mudar ele de local. E eu mudando ele de local, eu vou ter mais complicações. Seria isso. Muito obrigada. Vou tirar aqui são meus contatos. Se alguém precisar de alguma coisa, muitas vezes assim, a gente acaba passando de forma muito rápida, mas se alguém tiver alguma dúvida, o meu setor aqui, na realidade, eu trabalho mais com a parte de reprodução animal. Não pego muito essa parte de manejo, mas o que for de meu alcance, poder ajudar, eu estou à disposição. Temos 2 perguntas. A primeira da Cássia. Então, eu queria saber qual a importância de usar o teste da caneca com fundo preto e o CMT na produção de leite. Teste da caneca preta e o CMT. Como é que a gente, a partir disso daí, a gente faz um controle, teste CMT, California Mastite Test, é uma forma da gente prever algum problema que a gente vai ter na propriedade. Eu fazendo o teste de CMT, eu vou fazer o diagnóstico de mastite subclínica. Então, se eu tenho um animal com mastite subclínica, eu vou ter algum manejo diferente com ele. Normalmente a gente adota o seguinte manejo: eu faço o teste CMT, classifico os animais como animais que têm mastite, animais que não têm mastite. Os animais que não têm mastite, eu boto eles para o final, para o começo da ordenha. E os que têm mastite, eu boto eles para o final da ordenha, de forma que eu não passe através do material da ordenha, ou talvez do contato com a mão, a mastite para esses animais. E o teste da caneca preta, o teste do fundo da caneca preta, ele já vai ser um diagnóstico para mastite clínica. Então, se eu faço o teste da caneca e eu vejo que o animal tem a presença do grânulo, tem a presença daquela secreção, eu já vou ter que entrar com um tratamento para aquele animal. Então, vai ser uma conduta diferente, não vai ser uma conduta de manejo que eu vou fazer nesse caso. Na hora de construir o curral, já tem locais que adotam essa técnica, no fundo por baixo da parte onde é que a gente faz a limpeza dos tetos, fazer um piso preto, fazer um piso de uma cor escura, que quando a gente retira os 3 jatos, joga no chão, e a partir dali a gente já consegue ver se tem ou não a presença de grânulo. Seria isso? Teria mais alguma dúvida? Entendi, é só isso mesmo. Luan, boa noite. Boa noite. Eu tenho, mas é um comentário. Quando eu fiz o técnico de isotecnia, só que a gente mudava a silagem e percebia também que as vacas não gostavam tanto, que dava essa mudança drástica. Por que não drástica, né? Mas assim, a mudança, né, da silagem. Por que isso acontece? Você sabe me explicar? Porque às vezes, muitas vezes... Em geral, tem hábitos. Ele gosta de uma rotina. Tanto que uma das dificuldades que a gente tem de adequar essa parte de manejo da linha de ordenha é porque o bovino ele tem um hábito de vir na sequência. O que ele faz num dia, ele quer fazer no outro, e no outro, e no outro, ele vai querer repetir essa sequência. Na alimentação, a gente tem esses problemas também. A gente vê muitos problemas de adaptação quando a gente vai fazer a troca de ração, porque a flora intestinal dele, a microbiota ruminal dele vai estar adaptada para um tipo de alimento. E a partir do momento que eu faço a mudança desse alimento, eu tenho toda uma mudança de sistema para esse animal. Então, normalmente a gente recomenda, quando vai fazer esse tipo de mudança, uma adaptação desse animal. A gente adaptar o animal tanto à ração
quanto a alimentação também volumosa, quanto o silo, a capineira e o que tiver de mais disponível para isso daí. Luan, tem uma pergunta no chat. Você está tendo acesso a ele? Não estou conseguindo ver. Eu vou ler para você. Professor, é do Pedro Tássio. Professor, eu já ouvi falar que dentro do meu curral é interessante uma imagem da parte posterior do bovino, pois as vacas são atraídas pela imagem, facilitando o manejo. Isso é verdade? Se sim, por quê? Isso é uma técnica adotada em alguns currais de bem-estar animal, onde a gente vê que o animal, quando ele entra dentro do tronco e ele vê um local fechado, ele vai ter uma certa insegurança de entrar. Então, a gente faz uma projeção, faz uma imagem do posterior de um bovino e cola na frente da porteira que vai ter, e a partir desse momento, o bovino que vem atrás, o animal que vem atrás, ele vai ver esse posterior e não vai ter relutância em ir para frente, em prosseguir, ele vai fluir melhor dentro do tronco, dentro do tronco de contenção ou dentro do brete que ele tiver. Ok. Temos mais uma pergunta. Boa noite, professor. Como faz para tratar a anemia dos bezerros? Anemia é complicado, porque a partir do momento que a gente entra em tópicos de tratamento, já fica bem reservado. Tanto pela questão assim de uso de medicamento, de uso de fármaco, então fica meio complicado eu ajudar. O que a gente preconiza é o manejo do controle de... A anemia normalmente está associada em bezerros com parasitose, parasitas sugadores. Então a gente vai ter que fazer um controle parasitológico nesses animais, e a partir do momento que a gente vê que o controle parasitológico não surtiu tanto efeito, um controle de ectoparasitas. Normalmente a gente vai faz um controle de carrapato, às vezes a gente faz até associado o controle parasitológico com controle de ectoparasitas. Não acho tão interessante, acho interessante fazer um controle de verminose e um controle para ectoparasitas, já que a gente tem parasitas que não vão funcionar todos com o mesmo princípio ativo. E a partir daí, a gente mantendo esse quadro e tendo uma manutenção dessa anemia, aí já é interessante a gente entrar com o auxílio de um veterinário para estar vendo o que está acontecendo na propriedade. Tá ok? Rafael levantou a mão. Luan, sobre o uso do crepe feed, você viu ganho de peso nos seus bezerros ou o aumento, ou como vamos botar, a preservação da carcaça da mãe? Sim, a gente vê muita característica do bezerro ganhar mais peso, porque assim, o sal mineral para bezerro, ele tem um valor maior do que o que é usado na vaca. Às vezes, quando a gente está nessa fase de criação, a gente quer dar um sal mineral especial para a vaca. A gente quer fazer com que a vaca tenha um sal mineral para reprodução, o que tem o seu valor e não vai funcionar tão bem para um bezerro. Então, nesse caso, a gente faz um sal mineral para a vaca e um outro sal mineral para o bezerro que vai influenciar nesse crescimento dele. Característica que eu vejo muito aqui, competição. A gente trabalha com ovinos aqui, a gente tem muita competição de bovinos. Então, assim, a gente tem um valor X de coxo, acaba que o ovino ele vem comendo, passa por um coxo, passa para o outro, e acaba que os filhotes não conseguem, os borregos, os animais mais jovens não conseguem chegar tão fácil a esse coxo. Então, o creep feeding ajuda nessa parte também dele ter mais acesso, dele comer com mais tranquilidade. É que eu vi reportagens que falavam que se ganhava até um arroba no creep feeding bezerros. É fato ou é boato? Fato. Pode se ganhar esse valor, sim. Beleza, pode sim, porque a gente aumenta muito o acesso que o animal tem a esse alimento.
Então, assim, o animal que se alimenta bem com sal mineral, ele vai ter um crescimento, ele vai ter um desenvolvimento muito maior. Então, é uma ferramenta que a gente vai usar e vai facilitar muito o desenvolvimento desses animais. Obrigado, Igor. Tá ok. O Luan. Luca Tempone. Pode falar. A respeito da vaca, por exemplo, apresentar uma rejeição à cria, existe algum manejo, um padrão assim para a gente lidar com esse bezerro rejeitado? Cara, é complicado, porque tem que... Como é que eu vou te falar? A gente pode trabalhar com sucedâneo. Sucedâneo é aquele leite em pó, mas pelo menos a primeira mamada ele tem que dar, entendeu? Nem se for para tirar o leite, botar numa mamadeira e deixar ele mamar. Interessante é fazer isso dentro de 1 hora, 2 horas. Por isso que é interessante a gente ter o pasto maternidade. Para assim que a gente vê que o animal pariu, assim que a gente tiver essa visualização, a gente já entra com... Se o animal não levantou logo, se o animal está um pouco debilitado, já entra de alguma forma de ajudar ele, tentar fazer ele mamar o colostro. Ele mamando o colostro, fica muito mais fácil o desenvolvimento dele. Aí eu já entro com sucedâneo. Se eu tiver, igual no gado de corte, se eu tiver uma estação de monta, eu vou ter mais animais parindo nessa mesma época e eu vou conseguir, às vezes, fazer uma outra mãe adotar, ou uma mãe que perdeu um bezerro, eu vou conseguir fazer ela criar esse bezerro por mim. Porque fazer o aleitamento de bezerro é um pouco complicado, é um pouquinho mais chatinho, entendeu? Sim, é delicado. Exato, exato. Mas beleza, obrigado. Falou. Ok, temos mais uma pergunta. É recomendado o uso preventivo de ivermectina em bezerros recém-criados? Olha, não recomendaria, porque eu vou ter um bezerro recém-parido e eu fazer uma ivermectina nele, eu acho que é bem pesado, a não ser que eu tenha algum fator que me leve a fazer isso daí. Mas, a princípio, ele mamando o colostro, ele tem acesso ao colostro, a vaca estando bem, produzindo um colostro de qualidade, ele já vai sair mais saudável e ele vai conseguir desenvolver bem sem a necessidade de eu estar fazendo uma medicação logo quando nascer. O que eu faço nos casos? Nasceu o bezerro, cura de umbigo. Cura de umbigo é extremamente importante, porque a partir do momento que eu não faço a cura do umbigo, eu começo a ter problemas depois. A cura de umbigo mal feita ou a cura de umbigo não feita, ela vai começar, depois de um tempo, ela pode me dar uma hérnia, que é aquele caroço que dá por baixo da barriga do animal. Eu vou começar a ter umas diarreias. Então, o animal, com 1 semana, ele começa a desenvolver diarreias, ele começa a ficar debilitado. Normalmente, isso está associado a um umbigo mal curado, a uma cura mal feita desse umbigo. Então, assim, nasceu, faz o manejo do bezerro, levanta, vê se ele está levantando normal, tenta fazer ele mamar, cura o umbigo. Se tiver muito grande, mede ele uns 3 ou 4 centímetros, dá uma amarradinha, corta ele, cura ele com iodo, e aí a partir daí você vai fazendo esse manejo. Toma cuidado, principalmente nessa fase inicial do bezerro, para ver se não vai dar miese nesse umbigo, porque também depois para curar isso daí é um problema, e depois os prejuízos que isso vai me causar futuramente são problemas maiores ainda. Isso aí. Ok. Vamos para a próxima. Quais são as espécies arbóreas comumente utilizadas para sombreamento? E como é feito o dimensionamento do sombrite? Há alguma altura mínima e área por animal? O sombrite, a gente vê que um sombrite de 75% a 90% ele tem uma eficiência maior. A altura, 3 metros, para a gente ter circulação de ar por baixo desse sombrite. Dimensionamento,
vai de acordo com os animais que a gente tem, mais de 2 a 3 metros por animal já é uma quantidade suficiente. Mas se puder fazer ele um pouco mais distante, puder aumentar essa área de sombrite, melhor. Espécies mais usadas arbóreas para sombreamento, infelizmente eu vou ficar te devendo essa daí. O que a gente usa que eu vejo usando muito é o eucalipto. Aqui em Campos a gente tem algumas propriedades que utilizam o eucalipto para estar fazendo sombreamento. Na minha região, infelizmente, não usa muito, porque declividade ali não facilita muito essa parte de sombreamento por árvores. Ok. Para eu fazer a mudança da alimentação da ração para o silo, eu preciso misturar a ração com um pouco de silo para o costume do animal? A gente nunca vai fazer uma mudança de ração para silo ou alguma coisa nessa parte aí. Então, assim, quando eu vou fazer uma mudança de uma ração para outra marca de ração, eu faço a mistura de 25% da ração nova, 75% da velha, faço isso por alguns dias, depois eu faço a mistura de 50-50 e depois de 25-75 da nova para ração velha. Então, assim, quando tiver... uma preocupação que a gente tem quando vai fazer a compra de ração eu tenho ração o suficiente e a empresa vai poder me ceder essa mesma ração. Se eu não tiver como comprar dessa mesma empresa, é interessante eu comprar de outra empresa um pouquinho adiantado para eu conseguir fazer essa mudança graduada. Porque se eu faço ela bruta, os animais nos primeiros dias vão cair a lactação, vai ter menos aceitação por essa ração nova. E tem rações que, infelizmente, o animal não aceita, tem animal que não come algum tipo de ração por causa de um composto que tem nele que não tem uma boa adaptabilidade. A questão do silo, aí já é um pouco mais complicado, porque aí tem que ver qual que vai ser o que eu vou introduzir para esse animal comer. Então, se eu vou sair do manejo de pastagem para silo, numa época seca, então tem que fazer uma adaptação e começando devagar com essa mudança desse silo para esse animal. Ok. Vamos para mais uma pergunta. O lactotropin vem será prejudicial com o tempo? Lactotropina, famoso boosting, se eu não me engano. A lactotropina, ela trabalha nessa parte ela vai fazer o animal ingerir mais comida. Tem estudos que mostram que ela não interfere tanto, que ela vai só fazer o animal ter mais apetite, ele se desenvolver melhor. Também já vi comentários de pessoas que não fazem uso, porque o animal, depois de um tempo, quando você para de usar, ele começa a ingerir menos alimento. Proprietários que usam, e aí eu já tenho uma vivência mais prática disso daí, porque não é da minha rotina aqui usar, dizem que tem um bom efeito, só que aí tem que ver a questão do custo-benefício que ele vai te dar, porque ele tem o seu custo e talvez a produção que o animal vai ter não vai ser tão interessante a ponto de estar fazendo o uso dela. Ok. O sal mineral no Creep Feed pode ser disponibilizado para o bezerro a partir de quantos meses? E até qual mês devo continuar com essa suplementação? Sal mineral para bezerro. Aqui, quanto antes você puder começar, disponibilizar, deixar para ele melhor. 2 meses, já deixa lá. Ele tendo interesse, ele vai lá e vai começar a se alimentar dele. E até quando vai da questão de passar ele de fase. Você passando ele de fase e indo para uma recria, aí você já faz uma mudança para um sal de recria ou um sal de engorda, que você vai achar no mercado a melhor opção para cada fase desse daí. Então, assim, a gente vai dividir em fases. Na fase de cria, a gente vai usar um sal de cria. Na fase de recria, a gente usa um sal de recria que vai fazer ele ter um desenvolvimento melhor, ele ter um ganho de peso maior.
Entendido. Qual a importância do sal em relação ao hormônio em novilhas? Sal em relação ao hormônio. Sal em relação ao hormônio. Normalmente, sim, a gente vê, em relação ao hormônio, não seria bem isso daí. É que um animal, quando ele faz a ingestão, uma novilha, eu começo a minha estação de monta, eu dando uma suplementação para ela, eu dando uma suplementação eficiente, ela vai se desenvolver bem, e ela se desenvolvendo bem, ela vai dar um cio natural. Ela tendo nutrição, ela tendo uma boa nutrição, ela vai dar um cio com mais facilidade, ela vai começar a ciclar com facilidade. Propriedades onde é que a gente... Isso aí é questão de vivência. Propriedades onde é que não faz o uso de sal mineral. A gente normalmente tem que fazer muito uso de protocolo e ATF. Propriedades onde é que faz o uso de sal mineral, uma vaca de leite, ela pare com 30 dias, com 40 dias, 50 dias, ela já torna a dar cio, porque o corpo dela está preparado para aquilo ali. Ela tem nutrição suficiente para aquilo ali, ela tem os minerais suficientes para estar dando um cio de qualidade, para estar emprenhando logo depois nesse primeiro cio, logo depois dela ter parido. Animais debilitados, depois de parir, eles vão entrar em anestro, aí eles vão se recuperar, e aí a partir daí eles vão dar cio. Então é normal a gente pegar uma propriedade rural com um sistema mais antigo, onde é que o proprietário rural ele vai te relatar o seguinte: a minha vaca deu cio, desmamei o bezerro com 1 ano, depois de 2 anos ela deu cio de novo, e aí ela emprenhou. Então, assim, a gente não tem um intervalo de partos, a gente tem um intervalo de partos muito longo. As propriedades rurais mais tecnificadas que fazem uso do sal mineral, que fazem uso do manejo mais intensivo, a gente vai ter um parto por ano, porque a vaca vai parir, ela vai ter o puerpério dela, ela vai ter o momento de recuperação dela, e logo depois ela já vai dar um cio natural. Muitas vezes esse primeiro cio acontece com 28, com 30 dias. Eu normalmente não uso esse primeiro cio, e aí depois de 21 dias, depois de 30 dias, ela já vai dar um segundo cio, e nesse cio ela já pode emprenhar e ela já vai manter uma segunda gestação. Então, assim, a gente ter um intervalo do parto para o cio mais curto vai fazer com que eu tenha um bezerro por ano, vai fazer com que a minha vaca fique pouco tempo parada, vai fazer com que eu tenha uma produção de leite maior. Ok. Aproveitando, vamos para outra pergunta. Como identificar as vacas no cio? Como identificar as vacas no cio? Identificação de vaca em cio é muito visual. Tem pessoas que são muito bem treinadas para ver vaca em cio, e tem locais que a gente não vê vaca em cio. Tem vaca que tem o cio que não demonstra bem, tem vaca que tem cio, a gente chama de cio silencioso, ela não demonstra nenhum comportamento anormal no cio. O clássico de vaca no cio: um animal que vai mugir, um animal que vai, às vezes, até se afastar um pouquinho do grupo. No momento do cio, a vaca que está em cio, ela aceita a monta. Uma vaca... e ela vai aceitar a monta de outra vaca, e a outra vaca vai montar em cima dela. O que a gente observa, o que eu já peguei em alguns casos, o proprietário me liga: Luan, minha vaca está em cio, eu queria fazer inseminação dela. Quando a gente chega no local, a gente vê que não é uma vaca em específico que está em cio e outra, porque o proprietário não percebeu o seguinte: uma vaca em cio, ela monta em outra vaca, e a outra vaca monta nela também. Porém, somente a vaca... Então, se eu tenho uma vaca que está no cio, a outra montou nela, aquela é a vaca que está em cio. Se eu tenho uma vaca que tentou montar em outra, ou ela não está no momento do cio ainda, ou é essa outra que pode estar em cio. É um pouquinho confuso eu falando isso aí, mas isso aí a gente vai...
é complicado. Uma vaca em cio, e aí a outra que está do lado dela, que na realidade está no cio. Mas aí a gente já vem para a parte do muco. Uma vaca em cio, ela vai ter um corrimento, um muco translúcido que ela vai liberar no momento do cio. E aí, a partir daí, a gente ou faz a cobertura com macho, ou a gente faz uma inseminação artificial. Propriedades maiores, propriedades mais tecnificadas, vão fazer o uso do rufião. O rufião é um bovino, a gente tem o rufião angiovino aqui também, que tem um pênis desviado para a lateral. Na hora de fazer a monta, ele não consegue efetuar a cópula, e aí, a partir do momento que a gente vê esse rufião montando em uma vaca, e ela aceitando a monta dele, a gente vê que esse animal está em cio, e a gente já ou faz uma inseminação artificial, ou bota ela junto com um touro que a gente desejar. Talvez a gente quer fazer uma seleção de um animal específico, um touro específico para aquele animal. Ok, Luan. Aproveitando a fala sobre inseminação artificial, tem outra pergunta. O que é inseminação artificial em tempo fixo, perdão. Inseminação artificial em tempo fixo. Propriedades que a gente tem uma dificuldade de observação de cio, a gente entra com o método de ATF, inseminação artificial de tempo fixo. A gente faz um protocolo hormonal, e esse protocolo hormonal vai fazer com que ela tenha o cio em um dia específico. Vai variar, tem vários protocolos que a gente usa, com vários hormônios diferentes. Para cada classe de animal a gente vai poder variar esse protocolo. Então, se eu fizer um protocolo de 10 dias, eu vou começar o protocolo em um dia, no 10º dia eu vou estar fazendo a inseminação desse animal. É um protocolo que vai deixar uma hora exata para eu fazer a inseminação. Então, se eu quiser fazer um lote de 10 animais, e eu quero inseminar os 10 animais no mesmo dia, eu vou fazer esse protocolo para os 10 animais darem cio naquela hora específica, e eu poder inseminar os 10 animais, e na hora que eles parirem, vai parir os 10 animais junto. E a partir do momento que eu tenho essa aparição junto, eu vou ter um manejo mais facilitado, porque eu vou ter que fazer uma observação específica de uma semana, 2 semanas, daqueles animais, e a partir daí eu consigo fazer o manejo dos bezerros mais fácil. Se eu precisar fazer a pergunta anterior, se eu precisar trocar um bezerro de uma mãe para outra, vai ficar mais fácil para mim. Entendido. A próxima é: quais os principais critérios para o descarte de vacas do rebanho? Principais critérios para descarte. Primeiro, eu vou fazer uma observação. Se eu tenho um animal numa propriedade de leite, algum problema que ele não venha a emprenhar, eu tenho uma vaca que não emprenha, faço o descarte dela. Tem uma vaca que tem algum problema de teto, mastite, mastite clínica persistente, vou fazer o descarte dela. Um animal que tem algum problema de casco. Então, assim, eu vou por etapas. Primeiro, eu vou fazer um descarte de um animal que é improdutivo, um animal que não vai dar cio, um animal que não produz, vou fazer o descarte dele. Segundo, eu vou fazer um descarte de um animal que não é saudável, vou fazer um descarte dele. Terceiro, eu vou fazer um descarte de um animal que tem algum outro problema. Tem um animal que tem um problema de casco, faço o descarte dele. E aí, a partir daí, eu começo a fazer um descarte por seleção. Eu tenho um animal que tem uma característica que eu não gosto. Aí, a partir daí, eu já vou começar a selecionar os meus animais. Eu tenho um animal aqui que não é tão fértil ou que produz um bezerro de um tamanho pequeno. Vou descartar ela. Eu tenho uma vaca que não produz tanto. Eu faço o descarte dela. E, a partir daí, eu vou começando a selecionar os meus animais para depois, no decorrer dos anos, eu ter animais de uma qualidade e das características que eu quero para os meus animais. Ok. A Cássia Falqueta tem uma pergunta, pode falar. Então, aqui na propriedade a gente está tendo muito caso de piroplasmose, principalmente nos bezerros.
e a gente faz controle de carrapato. Eu queria saber por que isso acontece e o que eu poderia fazer para melhorar isso. Piroplasmose é um pouquinho mais complicado. Manejo, já que o manejo de carrapato está sendo feito, porque normalmente a transmissão disso aí se dá pelo carrapato, seria um tratamento dos animais que estão doentes. E a gente tem que fazer uma observação desses animais, ver se eles têm alguma deficiência nutricional, ver se talvez tem... É muito complicado eu falar isso daí sem entrar muito na área, porque a gente tem essas complicações de eu não poder falar tratamento e nem coisa e tal. Então, assim, eu fico meio limitado no que eu vou poder te falar aqui. Mas o essencial seria isso, controle de carrapato, fazer observação desses animais, ver a questão nutricional deles, porque toda doença todo hemoparasito, toda doença que vai pegar essa parte de que causar anemia, de causar esses problemas, a partir da nutrição eu vou conseguir ajudar o corpo do animal a debelar isso algumas vezes ou se tornar mais resistente a isso daí. E a partir daí já começa com a parte de tratamento. E tratamento eu vou ficar... Não vou poder, tipo, vamos fazer tal tratamento. Aí você vai ter que comunicar um veterinário, o veterinário vai ter que te dar essa orientação. Tá ok? Ok. Temos mais perguntas nos comentários. Por quanto tempo o touro deve permanecer no rebanho? Por quanto tempo o touro deve permanecer no rebanho? Isso daí a gente vai... É complicado eu falar isso daí, porque normalmente a gente deixa o touro o ano inteiro, entendeu? A gente não faz retirada do touro, a não ser que eu queira fazer uma estação de monta. Eu escolhi uma estação de monta, vou deixar o touro no rebanho por 1, 2, 3 meses. Depois desse período, vou fazer o diagnóstico de gestação nesses animais, e os animais que não tiverem emprenhado, eu vou estar descartando eles do lote. No gado de leite não é muito interessante a gente fazer estação de monta, porque eu preciso de uma produção constante o ano inteiro. E a partir do momento que eu faço uma estação de monta em gado de leite, eu deixo o boi um período do tempo, eu vou ter todas as minhas vacas parindo em um período do tempo, eu tendo um pico de lactação em um período do tempo, então eu vou ter muito leite em uma época, outra época eu vou ter pouco leite, em outra época eu não vou ter nada de leite. O que é ruim quando a gente está nessa parte de leite. Gado de corte é interessante a gente ter estação de monta. Então a gente vai deixar o boi junto 2, 3, 4 meses. Depois disso aí a gente vai ver os animais que estão gestantes e os não gestantes, e aí já começa alguns critérios de seleção. Se uma vaca não emprenhou em 3, 4 meses, talvez ela não está tão bem, talvez ela tenha algum problema reprodutivo. E aí já seria um fator de descarte para mim. O que a gente não se atenta muitas vezes é a questão, assim, muitas vezes não é a vaca que está com problema, é o touro que está com problema. A gente aqui faz o exame andrológico é um exame do touro, onde a gente faz a avaliação do sêmen do touro. Então, assim, muitas vezes a gente pega um proprietário que liga para a gente e fala assim, nossa, minhas vacas não emprenham. Mas elas não emprenham porque tem um touro que está com a fertilidade baixa, e essa fertilidade baixa está refletindo num diagnóstico de gestação negativo das vacas. Então, o exame andrológico é importante a gente fazer ele. Quando eu vou trabalhar com estação de monta de bovino de corte, eu faço o exame andrológico 1, 2 meses antes, para garantir que esse touro vai entrar nessa estação, para garantir que esse touro vai chegar nesse período e vai ter possibilidade de cobrir todos os animais que eu tenho no meu plantel. No gado de leite, também no gado de corte, antes de eu fazer a compra de um touro, é interessante eu pedir um exame andrológico. É um exame que tem o seu valor, mas depois ele vai refletir diretamente na sua produção. Às vezes eu pego e compro um animal de um vizinho meu com um valor muito alto,
imagino que ele vai emprenhar minhas vacas todas, só que 2 dias, uma semana antes dele sair da propriedade do meu vizinho, ele tomou um coice no testículo dele. Ele vai chegar na minha propriedade com um problema reprodutivo. E às vezes esse problema reprodutivo não vai se resolver. Ele vindo para mim, ele vai pegar no meio do meu gado, não vai emprenhar nenhuma vaca, e aí eu vou acreditar que é um erro de manejo meu em relação às vacas, eu vou acreditar que tem algum outro problema, e na realidade é o meu touro que não tá viável para cobertura. Então, assim, é muito... igual eu falei no começo, depende. Se eu quero ter bezerro o ano inteiro, eu deixo o boi junto o ano inteiro. Se eu quero ter bezerro numa época específica do ano, eu vou fazer um controle a partir desse deixar o touro junto. Ok. Temos apenas mais 3 perguntas. Parabéns, Luan. O pessoal gostou bastante da sua palestra. Obrigado. A próxima é: dizem que após 3, 4 crias fica perigoso para outra gestação. É verídico ou não? Aí a questão de experiência própria, já tive um animal com 19 crias. É claro que depois de um tempo o animal começa a decair, um animal velho ele não vai ter a mesma produção, ele vai começar a apresentar alguns problemas, mas 3, 4 crias eu acredito que é um animal que está bem ainda, a não ser que ele tenha algum outro problema. Aí já é uma questão totalmente diferente, mas é um período curto, é um animal até jovem ainda, se a gente for olhar. Entendi. A identificação do feto com um aparelho de para fazer a partir de quantos dias? Dá para fazer? Diagnóstico de gestação. Por palpação retal, varia muito da prática de quem for fazer. 40, 50, 60, 70 dias. Pessoas que têm muita prática fazem até antes. O diagnóstico de gestação a gente consegue fazer com 30, uns 25 a 30 dias a gente consegue fazer um diagnóstico de gestação. Só que a gente tem que se atentar ao fato de que o terço inicial da gestação é uma parte do que a gente vai ter o maior índice de reabsorção embrionária, morte fetal e alguns outros problemas. Então, a gente faz um diagnóstico muito precoce, que a gente pega e faz um diagnóstico com 30 dias, com 40 dias, e o animal, depois de 2 meses, volta em cio, é comum, porque tem um período, um período que a gente tem muita morte embrionária, muita reabsorção. Então, fica nessa média aí. A gente normalmente faz um diagnóstico com 1, 2 meses, e depois de 3, 4 meses, repete o ultrassom, repete o diagnóstico, tanto de palpação, para a gente confirmar mesmo esse animal. Se a gente trabalha com estação de monta, um animal que saiu fora da estação e ele não está gestante, é meio complicado a gente voltar com ele para essa estação. Num gado de leite, é interessante a gente fazer um diagnóstico precoce, para a gente poder, se por acaso eu faço um diagnóstico de uma vaca com 30 dias, com 40 dias, e ela não está gestante, eu já faço um protocolo e com 10 dias ela já vai dar cio de novo para eu iniciar uma segunda tentativa. Ok. Como eu identifico se o touro é de qualidade mesmo? Ele com uma boa saúde e postura. A visualização externa do touro é importante. Um animal que tem um casco bem posicionado, um animal que tem uma postura boa, mas muitas vezes a gente pega um touro que tem todas essas características, tem que a gente chama de perímetro escrotal, que ele tem um testículo de um perímetro grande, mas ele vai ter algum problema associado. Ele pode ter tido alguma inflamação no testículo, alguma coisa assim, que pode levar ele a não se reproduzir bem. Então, assim, a melhor forma de fazer
Isso daí é com o exame andrológico, que ele vai me dar 100% de certeza que esse animal está apto, não está apto, se ele é um animal que tem uma produção muito boa, se ele é um animal que tem uma produção ruim, a partir do exame andrológico que eu vou ver isso, porque a avaliação externa, eu já peguei todos excelentes, todos que têm uma carcaça muito bonita, que não tinha nenhum espermatozoide no sêmen coletado, que não tinha nada não reproduzia, não tinha capacidade nenhuma de reproduzir. Depois de 60 dias a gente refez o exame, ele continuou assim. Então não era alguma coisa de momento. Às vezes a gente tem um touro que tem um momento ruim, que a gente faz uma coleta de sêmen dele, ele passou por um estresse anterior, um estresse há um mês antes, que refletiu naquela coleta de sêmen. Então a gente faz uma coleta, faz a avaliação, a gente não tendo resultado bom nessa avaliação, a gente repete essa avaliação depois de um tempo. Essa outra segunda avaliação, dando um resultado ruim, a gente imagina que o problema seja do touro. Ok. E por fim, Luan, primeiramente, parabéns pela palestra. Muito bom, cara. Parabéns, muitas informações relevantes para o meu aprendizado. Sobre a infertilidade em touros, quais são as causas mais frequentes de queda de fertilidade? Uso de medicamentos. Tem alguns medicamentos que vão interferir na fertilidade do touro. Uso de medicamentos, lesões, o animal ter alguma patologia instalada que vai causar isso daí, e alguns outros fatores que levam o animal a ter essa infertilidade. Às vezes lesões, às vezes outros animais escoiceiam o testículo do touro e acaba que ele fica infértil, que ele fica com a qualidade ruim de sêmen. Entendi. Rafael, pode fazer a sua pergunta. Ô, Luan, então, tem uma dificuldade no manejo que muitas vezes a gente anota no caderno. Você teria alguma tabela para fazer, vamos supor, colocar que a vaca é descarte, ou vamos botar se ela pariu e está com o bezerro no pé? Você teria alguma tabela de Excel para ajudar nesse trabalho? Cara, tabela eu não vou ter, porque aqui a gente trabalha mais com essa parte de ovino e a gente trabalha muito com a parte de equino aqui. Então, assim, a gente não dá muita assistência a propriedades rurais. Mas eu posso tentar conseguir para você uma tabela de... Porque essa tabela é uma tabela um pouco mais complexa, porque vai ter que fazer um diagnóstico de gestação por palpação retal, ou vai ter que fazer a questão de anotação de dados. Mas eu posso conseguir alguma tabela desse estilo para você. Tranquilo, se você conseguisse, pudesse me disponibilizar, eu te chamo lá no Instagram. Tá ok, então. Obrigado aí pela palestra. Mais uma pergunta. Na fazenda tem um rapaz que vive falando que para o bezerro Nelore nascer todo branquinho, o touro tem que ter o testículo rosa. Pode nascer branquinho. E se for mais escuro, nasce mais cinza. Acredito que não seja verdade. Poderia confirmar? Não, a gente não tem essa característica, não. Isso não é uma característica que se aplica. Ok. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, levantem a mão ou mandem no chat. Senão, vamos estar finalizando. Acho que não teremos. Então, é isso. Luan, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, ter tirado todas as nossas dúvidas. Parabéns pela sua palestra. Foi muito gratificante, muito boa para o nosso aprendizado. Muito obrigada. E estamos finalizando a última palestra de hoje. Voltamos amanhã.